Então, irmão Andrés, pode ir. Senhor, te agradecemos que estamos mais uma vez aqui no carro. Obrigado pelo privilégio de ser aqui, Senhor. Obrigado por o Senhor sempre estar presente em nossas vidas. Só pelo Senhor e abre nossos corações para que hoje o Senhor possa ser melhor do que chegamos a Senhor. Obrigado por tudo isso que eu oro, para Jesus. Amém. Então, os irmãos podem se colocar de pé. Escutar um pouquinho antes da nossa escola dominical. E no número 4, nós em melodia. A Deus temos glória. Boa tarde a todos. Saúdo os irmãos com a paz de Cristo. Amém. Irmãos, os livretes chegaram. Nós tivemos aí 15 pessoas que fizeram a solicitação do livrete, tá bom? R$25 cada. Mas eu ainda vou dar oportunidades para aqueles que não adquiriram, que possam adquirir por um erro que eu cometi. E qual foi o erro que eu cometi? Eu coloquei insistentemente sobre os livretes no grupo Meus Irmãos em Cristo.
que é todos os santos de todas as eras. Mas tem um grupo específico da membresia da igreja, né? Esse grupo eu não coloquei. Então, eu vou estender um pouquinho mais. É rapidinho, eu faço o pedido num dia, no outro, já está aqui, tá bom? É R$25, alguns de vocês já pediram. Eu não vou entrar nele ainda, porque eu sei que vários ainda não adquiriram. Então, eu pretendo entrar nesse material na outra semana, se eu sentir que todos têm um material. Não é possível avançar sem um material. Por que não, pastor? Porque você tem que fazer lições. Não é necessariamente uma pregação que nós estamos aqui. Nós estamos em que aqui? Numa escola. E nós temos vários educadores aqui. E numa escola se faz o quê? Escreve, preenche, né? Então a ideia é que a gente resgata esse hábito, né? Resgate esse hábito. Então eu sei que alguns de vocês já pagaram, eu já comprei, então eu vou entregar para aqueles que já acertaram comigo. Eu sei que alguns não vieram, né? Deixa eu ver ali. Eu acho que os demais ainda não deram o nome. Eu sei que alguns que deram o nome não vieram hoje, né? Eu entrego para eles depois. Então, se você ainda tem interesse, me chama no privado ou me comunica aqui na igreja, eu faço a cópia para vocês. É um material bem robusto, tá, gente? É um bom material, inclusive é uma série. Esse é o primeiro que nós estamos fazendo aos domingos às 5 horas da tarde e às quintas às 19h30. Esse é o primeiro, é muito bom, gente. Esse livrete aqui é para novos convertidos, até para aqueles que já são até já tem uma certa caminhada com o Senhor. Revendo esse material documentado. Se não, seu Jair, o senhor confirma ou o senhor desmente o que eu estou falando? Tem ajudado esse material? Confirmo. Dona Rosana, Dona Fátima, gente, é um material muito bom. É leite, mas não é de vaca. É aquele leite de cabra mesmo, sabe? Leite forte. Então vale a pena vocês, se você quiser inclusive entrar na classe novamente, eu coloco vocês lá. Não é perdido, gente, é muito bom mesmo, tá bom? O número 1 fala sobre vida cristã para novos convertidos. O livrete 2 fala sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã. Fala sobre bibliologia, lição 2, o livro 2, que eu não estou dando ainda não. Fala sobre bibliologia, cristologia, teologia, pneumatologia, eclesiologia, angelologia, demonologia, escatologia e ética cristã. É o livrete 2, é muito bom também. O livrete 3 fala só sobre Jesus Cristo. É uma doutrina mais profunda sobre Jesus Cristo, o livrete 3. E o livrete 4 que eu estou usando é para evangelismo. É um bom material, gente. Vale a pena você adquirir. Ah, pastor, mas eu posso só ouvir? Pode. Não é a mesma coisa, mas pode. Eu não estou obrigando, tá bom, gente? Mas eu vou exortar vocês o máximo que eu posso antes de iniciar. Embora o pastor Jonas já deu uma palhinha para vocês semana passada, que eu e Juliana estávamos ausentes, tá bom? Mas não vou entrar no livrete hoje. Eu quero falar sobre um assunto ainda dentro do evangelismo, que eu acho que é um desafio para todos aqueles que estão evangelizando. A minha pergunta que eu faço é a seguinte: suponhamos que alguém morre e vá para o inferno. A pergunta é a seguinte: é possível alguém ser salvo, arrependendo-se, crendo em Jesus como único e suficiente Salvador, no inferno e sendo redimido de lá? Isso é possível? É óbvio que não, né? Por que não? Ok, tá certo. Alguém tem algum versículo que fala isso? Aos homens. Os homens estavam ordenados, morreriam uma só vez, vindo depois do juízo. Então, depois que morrer, vai só juízo, para condenação. Depois da morte é juízo.
né? Então não tem como aceitar Jesus. Embora eu imagine, estudando as Escrituras, que no inferno, pessoas que estão lá agora, estão lá, né? Senhor, eu me arrependo. Agora eu entendo que Jesus morreu na cruz por mim, mas não tenho possibilidade de redenção mais. Que a oportunidade em aceitar Jesus é em vida, não em morte. Inclusive, na história lá de Lucas, aquele rico pede até a Abraão que ele voltasse para falar para os irmãos dele, lembra? Tão ruim que ele falou, não pode. Porque quem está lá não pode passar para cá, nem quem está para cá passar para lá. Não tem como. Então a decisão que tem que ser tomada por Cristo é em vida. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: em vida, quantas chances Deus dá para uma pessoa em vida para que ela se arrependa? Hã? 2 chances? Aí fecha a porta da graça. Toda a vida. Até o último suspiro. Lá no hospital, nas últimas, o coração vai parar. Ele ainda pode aceitar Jesus? Sim. Abre sua Bíblia no livro de Lamentações. Lamentações capítulo 3. Dentro dessa matéria que eu estou lecionando, eu vou abrir aqui um assunto que eu acho fundamental nós considerarmos. Segundas chances. E o texto que leio com vocês é Lamentações, capítulo 3, dos versículos 19 até o versículo de número 24. Desse modo, enquanto a pessoa estiver viva, mesmo que ela esteja numa vida totalmente torta, bagunçada, confusa, enquanto ela respira, Deus ainda pode resgatá-la. Quero lembrá-los que esse texto está inserido num momento muito difícil na vida de um profeta. E ele traz à sua memória algo que nós precisamos às vezes lembrar. Porque às vezes você fala com aquele filho, aquela filha, aquele pai, aquela mãe, aquele amigo, e você fala, não tem jeito, isso aí não tem jeito. Não, tem um elemento que vai acompanhar essa pessoa até o fim dela. Depois que ela morrer, a conversa muda. Mas enquanto ela está viva, tem um elemento muito importante. Leia comigo lá. Diz assim a palavra de Deus. Ju, você pode ler para a gente? Lamentações 3, 19 a 24. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém, irmãos? Pergunto aos irmãos, por que todos nós temos segundas chances? Resposta: por causa das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Eu fiz uma coisa muito feia. Amanhã as misericórdias do Senhor vão ser renovadas para você. Você vai ter mais uma oportunidade de acertar. O que eu fiz? O que foi que eu fiz? Que besteira, que loucura! Amanhã as misericórdias do Senhor serão renovadas para você e você vai ter a chance de acertar as coisas. Vamos orar? Amado Deus, nós estamos alegres, não porque estamos isentos de dificuldades e blindados às adversidades que nos afligem. Não, nós estamos alegres porque o Senhor é a nossa alegria. E nós temos uma esperança no Senhor.
Então peço a Ti, fala-nos a mente, mas também ao coração. Que o Espírito Santo nos dê condições de buscar o arrependimento necessário para que mudanças possam ser efetivas nas nossas vidas. Senhor, nós temos tantas falhas, nós pecamos de tantas maneiras, mas nós temos a misericórdia do Senhor que nos acompanha. O Salmo 23 fala sobre isso, que a misericórdia e a bondade do Senhor me acompanhará todos os dias, até o dia que eu chegue na casa do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor, porque os ímpios também desfrutam dessa misericórdia, inclusive e principalmente para a salvação deles. Então eu peço ao Senhor que nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria que você imaginasse um mundo sem segundas chances. Imagina como seria a tua vida sem segundas chances. Se você não pudesse voltar e acertar. Se você não pudesse voltar e corrigir. Imagina um mundo onde as suas decisões fossem definitivas e eternas. E você não pudesse fazer esse retrocesso, essa reavaliação sobre sua conduta, sobre sua vida, sobre sua postura, sobre suas palavras. Imagina. Imagina se todas as suas decisões fossem irreversíveis. Eu acho que nós já estaríamos no inferno se minhas decisões fossem irreversíveis. Agora, obviamente que as consequências, algumas delas são irreversíveis. Consequências são irreversíveis. Mas eu não sou. E graças a Deus, por causa das misericórdias dele, eu posso mudar. E quando eu mudo, o meu entorno muda. O meu contexto muda. Então eu gostaria de falar com vocês, se não houvesse segundas chances, como seria a nossa vida? Em primeiro lugar, se nós não tivéssemos segundas chances, nós viveríamos uma solidão total. Uma solidão total. E por que é que nós viveríamos uma solidão total? Porque nós teríamos afastado de nós todas as pessoas que nós tentamos construir uma relação de afeto, uma relação de amor. Porque, irmãos, todas as vezes que nós nos aproximamos de alguém, existe a possibilidade de que uma das partes saia o quê? Machucado. Porque todas as vezes que nós nos aproximamos de alguém, seja ela quem for, qual é a pessoa mais próxima da sua vida? Alguns de vocês diriam, é meu cônjuge. Pois é. Todas as vezes que nós nos aproximamos de alguém, o suficiente para chamar essa relação de amor, existe a possibilidade de você ferir e ser ferido. Vai dizer para mim que o seu cônjuge nunca te machucou, que o teu cônjuge nunca te feriu, que você nunca foi ferido por ele ou por ela. Vai dizer para mim que os teus filhos, vocês que têm filhos, que os teus filhos nunca te ofenderam. Obviamente, os teus filhos já te ofenderam. Irmãos, você sabia que é inevitável que a gente se machuque? Não é possível não se machucar. Porque nós nos esbarramos em pessoas e às vezes os nossos esbarrões machucam profundamente. Pode ser palavras que geram feridas, gestos que geram feridas. Aqui ó, postura de comportamento. A pessoa não fez nada, mas a postura dela me machuca. A postura dele me agride, me fere. Então nós teríamos dito alguma coisa, feito alguma coisa, teríamos nos comportado de tal maneira
que essas pessoas tenham sido feridas por nós e estariam longe das nossas vidas porque elas não querem mais se machucar. Talvez você já teve que se afastar de pessoas porque você cansou de se machucar. De parente. Sabia que tem pessoas aqui que não podem passar muito tempo na casa dos pais? Já são casados. Não podem passar mais do que 2, 3 dias porque se machucam. E para eu não sair machucado pela minha mãe, não sair machucado pelo meu pai, eu vou me retirar. Não posso ficar mais do que 3 dias com algumas pessoas. Não que eu não as ame, mas porque elas machucam. Nossos relacionamentos geram feridas. Ou, não necessariamente, eu me afastei, mas talvez as pessoas das quais eu me relaciono, elas tenham se afastado de mim. Eu fico me perguntando, por que aquele irmão, aquela irmã, por que aquela pessoa está tão longe de mim? Você já parou para pensar que existe a possibilidade de você estar ferindo aquela pessoa sem saber? E talvez essa pessoa, por receio, por respeito a você, decidiu dar um passo para trás. Sim, irmãos, existe essa possibilidade, sim. Então, olha como a oportunidade do arrependimento ela é fundamental para as nossas relações. Deus deixou, gente, o antídoto para curar as nossas mágoas, as nossas ofensas, né? E interessante que tanto a doutrina do perdão como a doutrina do arrependimento são alicerçadas nas misericórdias do Senhor. Porque você não consegue perdoar alguém pela pessoa. Você só consegue perdoar alguém pelo Senhor. Pelo que o Senhor Deus fez por você. Não pelos méritos daquela pessoa. Imagina você segurar mágoas até a pessoa se arrepender. Se ela se arrepender. Porque pode ser que ela morra na rebelião. Como que fica você? Você vai ficar em depressão por causa daquela pessoa que pegou o caminho da rebelião, não quer se arrepender? Não, libera aquela pessoa logo. Pastor, mas ela não merece. Mas nem você merece. Você nunca mereceu. Mesmo assim, as misericórdias do Senhor alcançou você. Então libera aquela pessoa, imputa sobre ela o sacrifício de Cristo. Fala para o Senhor, Deus, aquela pessoa não merece, mas porque o Senhor fez isso por mim, eu libero essa pessoa. E deixa ela seguir a vida dela. Se ela quer pegar o caminho da rebelião, que ela colhe as consequências, que ela não leve você junto. Mas tudo isso é pautado nas misericórdias do Senhor. Imagina você ser o agressor. Ou você acha que não existe essa possibilidade? Lógico que existe. Você pode ter machucado alguém mortalmente. Então, o que seria segunda chance? Ou segundas chances? É eu voltar lá e dizer à pessoa, por favor, cancele essa dívida que eu contraí com você. Retire aquele ato. Não leve mais em consideração para o nosso relacionamento presente aquilo que eu te falei, aquilo que eu te fiz, aquela postura que eu tive. Então eu volto no tempo. E eu digo à pessoa, eu me arrependo daquele ato, eu me arrependo daquelas palavras, eu me arrependo daquilo que eu falei. Vamos nos reconciliar, vamos nos conciliar, vamos tentar de novo, vamos nos aproximar mais uma vez. Vamos chegar a um acordo mais uma vez. Ouça, irmãos, se nós não tivéssemos segundas chances, nós não teríamos pessoas do nosso lado. Ou talvez você até tivesse, mas sem a possibilidade da segunda chance, se você tivesse pessoas do seu lado, essas relações seriam todas superficiais. Relações que riscam na superfície não machucam, não ferem. E se não machuca, não fere, não é relacionamento.
No relacionamento você fere e se deixa ferir. Por isso que Deus deixou o antídoto para a gente superar. Irmãos, todas as vezes aqui, que alguém de vocês tentar se aproximar de alguém, e essa relação ela é límpida, não tem uma mácula, não tem uma ruga, tem nada. Só a possibilidade de você tentar se relacionar com essa pessoa, existe uma possibilidade concreta de você machucar ela. E de você ser ferido por essa pessoa também. Se você vivesse numa redoma onde não existisse isso, você não iria conseguir se relacionar com ninguém. Você iria viver blindado. No final, você iria ser sozinho do mesmo jeito. Porque se você não se relaciona ao ponto de ferir e ser ferido, você não tem relacionamento mesmo. Seu relacionamento é superficial. E o que nós temos hoje no mundo são pessoas superficiais. Porque elas não conseguem lidar com o perdão. Não conseguem lidar com... Mas pastor, será que é possível? Sim! Mas como? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é uma causa de não sermos consumidos. Não é que o Senhor vai me consumir, aquela situação vai me consumir. Eu estou sendo consumido, aquilo está me corroendo por dentro, aquilo está me matando. Então as misericórdias do Senhor alivia a carga do meu coração para que eu consiga fazer uma releitura daquela situação. Então, se nós não tivéssemos segundas chances, em primeiro lugar, viveríamos em solidão. Em segundo lugar, se nós não tivéssemos segundas chances, nós estaríamos condenados a viver nos nossos próprios erros para sempre. Você consegue imaginar você ter tido uma decisão errada? Você chegar à compreensão que você errou e você não poder fazer nada para mudar? Que horror que seria! Quando erro, eu quero que Deus me ajude a ver que eu errei e eu quero ter a chance de fazer diferente. Isso porque o nosso Deus é um Deus de segundas chances. Pare para pensar. A gente não comete apenas pecados. Nós cometemos também erros. Erros é diferente de pecados. Nós cometemos, aliás, muitos erros, que podem até levar a pecados. A gente comete muitos erros, nós erramos. E por que nós erramos? Alguém sabe? Porque nós somos humanos. E nós temos uma natureza caída. Se a sua natureza é caída, você vai errar. Irmãos, você sabia que nós estamos num vir a ser? Ninguém aqui nasceu pronto? Eu não acredito que o meu filho fez isso. Tão pequenininho, tão ingênuo e fez isso. Gente, nós não nascemos prontos, nós temos que aprender. E a palavra de Deus está aí para nos ensinar. Ninguém nasce pronto. Nós nascemos com dificuldades, com problemas. Nós erramos, inclusive, porque quando nós decidimos lá atrás, talvez nós não tínhamos todas as informações. Graças a Deus vocês têm hoje. Mas e lá atrás? Lá atrás, nós não fomos capazes de avaliar corretamente as informações que estavam a nosso dispor para que a gente pudesse tomar uma decisão correta. E tem um detalhe, nós somos influenciáveis. Você sabia que nós, às vezes, erramos porque fomos influenciados? Ou talvez, às vezes, nós erramos porque pegamos o caminho da rebelião, pegamos o caminho do pecado. Eu sabia que aquela decisão era errada, eu sabia que aquela decisão ofendia Deus, mas eu decidi deliberadamente pagar para ver. Sabe aquela coisa? Eu quero ter o direito de errar?
Alguém já falou isso para mim uma vez. A pessoa queria namorar, a pessoa era cristã, ela queria namorar com uma pessoa não cristã. Poder pode, não deve. Biblicamente não deve. E quando eu fui conversar com essa pessoa, ela falou assim: eu quero ter o direito de errar. Nós tomamos decisões assim. A gente paga para ver. Mas mesmo nesses casos, imagina se nós não tivéssemos a possibilidade de rever isso. E chegar à conclusão depois de um tempo. Alguns de vocês chegaram a essa conclusão. Na época, eu pensava desse jeito. Na época, eu achava que era assim. Na época, eu pensei que era o caminho correto, inclusive cristãos. Na época, eu tinha plena certeza que era a vontade de Deus, mas agora eu sei. Agora eu vejo melhor e eu quero acertar agora. Sabia que a gente pode errar supostamente dentro da vontade de Deus? Eu posso fazer uma interpretação errada sobre a vontade de Deus e tomar uma decisão achando que é a vontade de Deus, e lá na frente eu descubro que não foi a vontade de Deus. Mas a leitura minha da época que era. Agora eu entendo que não foi certo a decisão que eu fiz. Eu quero mudar, eu quero corrigir. Irmãos, eu acho que é isso que eu estou lhes falando, aplica-se às mais diversas situações da vida. Da vida. Até questões periféricas, questões seculares. Por exemplo, eu errei vindo para Curitiba. Eu não estou falando que eu errei, tá? Eu acho que eu acertei. Mas eu errei comprando aquela casa. Eu estava conversando com um amigo, né, um colega de trabalho, ele trabalha com fretagem, ele comprou um caminhão. E ele estava falando para mim essa semana, né? Esses dias atrás, até falou para a Juliana também, eu não deveria ter comprado o caminhão. E agora ele não está conseguindo pegar carga. Ele falou: agora eu não sei o que eu faço. Acho que eu errei. Aí eu falei para ele: eu vou orar por você. Ele falou: por favor, ore por mim. E eu vou orar por ele. Imagine se ele tivesse a pena de ficar com aquele caminhão pro resto da vida dele. Ficar no erro para sempre. Não, ele pode desfazer o negócio, ele pode vender o caminhão, reaplicar o dinheiro dele. Ele vai ter prejuízos, mas ele pode mudar o curso da história dele. E por que ele pode? Por causa das misericórdias do Senhor. Ela se renova a cada manhã. Inclusive, no que tange o assunto do pecado, quantas pessoas elas escolhem pecar e elas falam assim: eu vou pecar, depois eu arrumo. Tem como arrumar pecado? Qual é o salário do pecado? Morte. Quando você escolhe pecar, o que você vai receber é morte. Essa é a paga. Olha a misericórdia do Senhor agindo na tua vida e poupando você de morrer. Olha como teu Deus é o Deus segundas chances, dando a você a oportunidade de você rever essa decisão. Irmãos, a Bíblia fala que Deus é longânimo para comigo. E por que Deus é longânimo comigo? Porque é uma característica do atributo de Deus que Ele decidiu colocar sobre vocês. Então usa essa oportunidade, não para dar ocasião à carne, mas para corrigir a sua vida, consertar talvez algumas áreas. Então, se nós não tivéssemos segundas chances, nós estaríamos condenados a viver nos erros do passado. Aliás, eu estou enfatizando até no plural, né? Porque eu acredito nisso mesmo, não é segunda chance o singular. Como, vou te dar mais uma oportunidade, depois dessa eu risco você.
Nós fazemos isso com as pessoas, né? Aqueles que são chefe e tem um funcionário, né? Vou te dar mais uma chance. Se você pisar na bola mais uma vez, você sabe qual é o caminho da rua, né? Deus, ele não age assim, porque as misericórdias fazem parte do caráter dele. Inclusive, Jesus usa uma expressão que incorpora essa verdade quando Jesus está falando sobre perdão. Até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Até quando? Até quanto? 70 vezes 7. 70 vezes 7. E quanto que é 70 vezes 7? Você diria 490? Num único dia. Amanhã, zera tudo. Até 70 vezes 7. A Bíblia não fala que as misericórdias do Senhor é até a segunda chance. Que a misericórdia do Senhor é até a terceira mancada. Até a quarta. Não, o texto fala, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E são a causa de não sermos consumidos. Irmãos, se nós não tivéssemos segundas chances, nós viveríamos de lamentações. Por isso que o livro foi escrito. Lamentações. O profeta está lamentando. O que é um lamento? Lamento é uma queixa. Ele vem lamentando. Por que ele está lamentando? Porque a situação dele era complicada. Era uma situação de guerra, de perdas, de morte. A cidade dele estava destruída. Ele está lamentando, né? Como se ele falasse: puxa, que triste. Puxa, que pena. Que pena que eu não posso sair de casa. Eu não posso ir no mercado, porque o mercado nem existe mais. Derrubaram o mercado. Eu não posso comprar, porque não tem mercadoria no mercado. Então eu vou no campo. Não, queimaram os campos. Não tem grão. Então eu vou nos currais. Eu vou pegar algum animal. Não tem. Mataram os animais. Não tem comida. E o profeta, ele lamenta aquela situação. E chega um momento, na altura de Jeremias, ele vai falar assim: eu não tenho mais nada o que falar. Eu só lamento. Ele só lamentava. Inclusive, ele é chamado pelos teólogos o profeta chorão. Porque é um livro de lamentos. Se nós não tivéssemos segundas chances, nós viveríamos de lamentações. Mas o Deus de Jeremias é um Deus de segundas chances. E você sabia que as misericórdias do Senhor alcançou Israel? E as misericórdias do Senhor podem alcançar você também? Confira comigo. Lamentações 3, 19 a 24. Estou chegando ao final. Lamentações 3, 19 e 24. Eu quero que você se coloque no lugar do profeta e veja a angústia que ele está. E talvez você esteja numa situação assim, né? Talvez você está saindo de uma situação assim. Queira Deus e livre você, que você não entre numa... Mas talvez amanhã te espere uma situação assim. Olha o que ele vai falar. Lembra-te da minha aflição. Ele está aflito. E do meu pranto. O que é pranto? Choro. Aqui tem um homem que chora. E alguns dizem que homem não chora. Eu tenho aqui diante de um homem que chora. Chora pela sua dor. Ele chora pela sua aflição. Do absinto e do veneno. Olha como ele está se sentindo. Sabe o que é absinto? Amargura.
Ele se sente envenenado pela situação. Continuo, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim, porque a alma dele está tripudiando dentro dele. Alguém sabe? A alma dele está se debatendo dentro dele. Por quê? Porque ele fica vivendo aquela situação da tragédia. Na memória dele fica revivendo aquela situação, aquela cena fica voltando. E todas as vezes que aquela cena volta, aquilo dá um embrulho dentro dele. Um amargo toma conta do seu interior. Ele está envenenado. Aquela situação o envenenou. Aquela situação o amargou. E aquilo gera uma aflição. Ele usa a palavra se abate dentro de mim. Aí, ele vai falar, continuo. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Porque quando nós estamos num momento de muita aflição, irmãos, você precisa focar em algo que te dê esperança. Esperança. Jeremias estava no início do cativeiro babilônico. Iria perpetrar ainda 70 anos pela frente. Ele não estava vivo no retorno. Mas até que viesse a solução, como que ele vive? Deus iria trazer o alívio? Iria, mas ele mesmo não iria ver. Como que eu vivo até que venha a solução? Eu preciso ter algo que dê esperança. Para eu continuar vivendo. Imagina alguém ir no médico, numa consulta de rotina, e descobre que tem câncer. E o câncer está num certo estágio que não tem cura. Que a luz da medicina não tem tratamento. Tem possibilidades paliativas. Como você volta para casa? Como que você encara a vida? Como que você encara seus filhos? Como que você se reconfigura? Você perdeu o chão. Toda vez que você lembra, entrando no médico, falando com ele, aquilo começa a te angustiar de forma amarga, venenosa dentro de você. Pode ser que Deus cure ele, pode ser que sim, pode ser que não. Mas como eu vivo? Eu tenho que ter esperança. Mas a minha esperança vai ser no quê? Nas misericórdias do Senhor, que se renova a cada manhã. Então, sem as misericórdias do Senhor, irmãos, eu não consigo viver. Isso vale não apenas para situações de adversidades, mas isso vale também para situações de comportamento. E Deus usa suas misericórdias para todas as pessoas, inclusive para o seu povo. Mas Ele usa também para os ímpios. Porque a Bíblia diz assim, que não retarda o Senhor a sua promessa, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E arrependimento é uma expressão da misericórdia do Senhor. Então, enquanto uma pessoa vive, Deus vai dar a essa pessoa a oportunidade de corrigir, de consertar a sua vida. No mínimo, acalmar o coração. Deus está lidando com isso. Então confia no Senhor. Espera no Senhor. Como diz o Salmo, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Então, irmãos, vocês estão vivendo. Enquanto a vida, aproveita as oportunidades. Amém? Fecha seus olhos. Abaixe sua cabeça por alguns instantes. Eu tenho tido o hábito de sempre, ao final dos estudos,
trazer um desafio ao seu coração, e o meu desafio vai caminhar na linha daquilo que nós conversamos. Eu não sei exatamente o que você tem passado, as coisas que têm te acontecido, mas você diz assim: pastor, a mensagem falou ao meu coração. Ora por mim. Eu precisava ouvir isso. Alguém assim? Quero orar por você. Amém. Pode abaixar sua mão. Amém. Amém. Obrigado. Pastor, ore por mim. Eu precisava saber disso e relembrar essas coisas. Levante sua mão para eu orar por você. Amém. Pode abaixar. Amém. Amém. Obrigado. Mais alguém? Pastor, me inclua. Ora por mim. Eu precisava lembrar disso. Mais alguém? Talvez você esteja aqui e você diga: pastor, eu não entreguei minha vida ainda a Jesus. Eu gostaria de receber a salvação dele. Queria dizer para você que Deus está te dando uma oportunidade nesta noite, de você reconhecê-lo como seu salvador pessoal. Pastor Mário, eu não sou salvo, mas eu gostaria de conhecer mais Jesus, para que ele me salvasse. Alguém assim? Eu gostaria de orar por você também. Levante sua mão para eu poder identificar e orar por você. Alguém? Pastor, eu não entreguei minha vida ainda a Jesus. Eu gostaria que ele me salvasse. Ora por mim. Alguém? Levante sua mão para eu poder orar. Alguém? Amado Deus, obrigado pela oportunidade que estamos tendo de estudar um assunto que mexe conosco, mexe no interior da nossa alma. Obrigado pelas promessas que temos da Tua Palavra, que são eternas. Eu peço ao Senhor que visite e confirma as decisões que precisam ser feitas no coração de todos os irmãos que aqui estão, mas de modo especial aqueles que decidiram e pediram uma oração. Eu oro por eles, que o Senhor acalme o coração deles, que o Senhor traga o alívio que eles precisam. A Tua Palavra diz que o Senhor é socorro, bem presente, na hora da tribulação. E nós, mais uma vez, reforçamos isso no nosso coração. Abençoa ainda o transcorrer do culto, todos os atos deste culto, que seja para o louvor da Sua glória. Oro também por aqueles irmãos e irmãs que estão assistindo essa mensagem. Não sei as lutas deles, mas que a Sua palavra também possa acalmá-los e mostrar o grande Deus misericordioso que os pastoreia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Estamos encerrando então a nossa aula dominical. Lembrando que, se você tem interesse em adquirir um material que brevemente vamos usar na nossa EBD, tá bom? Eu posso ainda fazer um novo pedido de material. O material é R$25, na verdade é 27, tá bom? Tem um frete, mas eu estou fazendo 25, eu pago a diferença. Ah, mas é só 2 que o senhor está pagando, mas multiplica isso por várias pessoas. Vai dar 2 vezes bastante. Então, R$25 você manda com, tá bom? Eu quero ver se semana que vem a gente dá início a esse material. Se ele não chegar, eu vou postergar para o outro final de semana, tá bom? Mas logo a gente entra. Tem interesse em falar comigo, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Podem ficar à vontade, acessar o banheiro, o bebedouro, podem conversar, fiquem à vontade.